Boa noite, gente. Esse talvez vá ser o vídeo mais importante que eu farei em toda a minha carreira como youtuber. Eu estarei tratando sobre o socioconstrutivismo. O socioconstrutivismo ele foi idealizado por vários educadores do passado e sobre dois socioconstrutivistas que eu quero falar, que são importantes para a nossa vida nacional, que são Emília Ferreira e Paulo Freire. Para quem não sabe, Emília Ferreira fugiu da Argentina na década de 70, foi para a França trabalhar com Piaget. Ela fugiu porque ela era comunista e os militares tomaram o poder na Argentina. E Paulo Freire, lá para 63, também fugiu do Brasil, porque também era comunista. E quando chegou em Cuba, foi condecorada por Fidel Castro. E nessa época, na época de 70, 63, estava havendo uma guerra muito séria no Brasil, que era a guerra das forças revolucionárias comunistas contra o povo brasileiro, que não queria o comunismo. Eles tentaram implantar à força o comunismo e perderam a guerra. E os militares tomaram o poder durante 20 anos, onde fizeram um excelente governo. Em 1970 tivemos um candidato a prêmio Nobel, Walter Luz, prêmio Nobel de Física. Quando ele estava voltando do aeroporto, ninguém veio entrevistá-lo, ninguém veio falar nada para ele. Enquanto isso, a nossa equipe brasileira de futebol tinha ganho a Copa Mundial e toda a população brasileira estava saudando eles. Nessa época, em plena Guerra Fria, o Brasil estava entre a cruz e a espada. E os comunistas queriam tomar o poder e mandaram para a nossa nação em torno de 100 mil agentes que se infiltraram em todas as organizações, como jornais, educação, política, e hoje conseguiram conquistar o poder. Na época de 60 e 70, a União Soviética tinha o laboratório de engenharia social. E nesse laboratório de engenharia social, eles sabiam que a aprendizagem ocorria de uma maneira onde a repetição e a apresentação de dados era importante. Então, quando eles fizeram o socioconstrutivismo, já com intenção de formar novos comunistas, eles pegaram e também tiveram a ideia, de tirar todo tipo de repetição e memorização, porque o nosso cérebro funciona na base da memória curta, que seria o cerebelo, ou da memória longa e duradoura, a parte mais acima do cérebro. Não tendo repetição e não tendo memorização, a criança não aprende, e então, ela não aprendendo, eles conseguiriam fazer o que eles fizeram, que seria imbecilizar uma nação, tornando 50% deles analfabetos funcionais, e, o que é mais importante, doutrinando eles com o socioconstrutivismo para serem bons comunistas.
que eu quero falar neste vídeo? Eu quero falar neste vídeo que o governo do estado de São Paulo, o maior governo do Brasil praticamente, do país, da parte mais desenvolvida do país, está doutrinando as crianças na escola com o socioconstrutivismo. Nós, professores, somos obrigados a dar um livro para as crianças de 9 anos, 8 anos, 7 anos, chamado Ler e Escrever, onde se utiliza o socioconstrutivismo e a doutrinação ideológica comunista descarada. E nós, professores, somos obrigados a dar esse Ler e Escrever e o outro EMAE de matemática, feito com teorias do Piaget, né? Teorias que não funcionam e que devem ser desmascaradas, porque realmente não funcionam, né? As teorias esquerdistas, elas não funcionam e são apenas desculpa para doutrinação ideológica, para formar o comunista e formar o socialista, aquela pessoa que eles querem para o futuro dominar e escravizar. E agora está surgindo uma nova matéria que a gente também está sendo obrigado a dar, que é uma matéria sobre ecologia, poluição. E o que é interessante é que está surgindo aí o Grupo Rede de Sustentabilidade da Marina, a Marina que pertenceu ao partido que era aliado do Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo aliado dos maiores terroristas, sanguinários e traficantes do planeta e da América Latina. Com essa ideologia da ecologia, né, do ecologicamente correto, eles falam que o empresário polui muito, que o industrial polui muito, e que os países ricos poluem muito, e que o consumismo é um pecado mortal, e obviamente dá para se notar que aí tem um teor ideológico, porque se a pessoa consome, o empresário vai precisar fabricar mais, vai precisar produzir mais, vai ter mais empregos, e ter mais empregos vai causar maior riqueza e maior consumo. E então, isso dá para se ver claramente que é uma ideologia anticapitalista. E que vai cair, por exemplo, em Cuba. Em Cuba a pessoa não consome. Ninguém consome em Cuba, mas todo mundo passa fome, né? E quando eu vejo isso sendo implantado na educação, eu já estou vendo o futuro. Qual que vai ser o nosso futuro? Miséria. Fome, controle total. E isso não vai demorar muito. Quanto tempo vocês vão pegar essas crianças, vão se tornar adultas e comunistas bonzinhos e comunistas totalmente doutrinados? 5, 10, 15, 20, 30 anos? E aí os professores que estão passivamente seguindo essa ideologia e fazendo o que mandam, será que eles vão ganhar o mesmo ou vão ganhar 15 dólares e ter uma cadernetinha onde vai ter que ser obrigado a comprar as coisas como é comprado já na Venezuela e passar fome e necessidade? E aí o Estado total e sem nenhuma liberdade vai ditar o que ele deve fazer, o que não deve fazer? Eu, para mim, estou vendo claramente que vai ser isso. O que eu vou achar engraçado é que todos esses educadores que são fanáticos defensores do socioconstrutivismo vão tudo perder a aposentadoria, porque comunismo não tem aposentadoria. Não vai ganhar mais de 15 dólares, vai ganhar que nem um faxineiro ou menos.
Porque o comunismo não tem a diferença de classe, todo mundo ganha igual. Agora, depois vai falar, porque eu não sabia. Olha, mas você não doutrinava as crianças? Você não fazia? Você não era cúmplice? Então, agora você aguenta. Sem falar o seguinte, quando eles tomam o poder, são 10% da população que vai, né? Primeiramente os idiotas úteis, os que foram utilizados para que eles fossem colocados no poder, né? E depois é o poder das armas, certo? E nós já estamos com 70 mil homicídios anuais sendo mortos, e eles continuam com a sua ideologia, com seus absurdos, e o noticiário noticiando constantemente os absurdos, e ninguém pode fazer nada. Eles estão no poder e não vão sair, né? Agora o Bolsonaro sendo processado e provavelmente perdendo a elegibilidade e não podendo concorrer à presidência em 2018. Mas é óbvio que ia acontecer isso, né? Mas certamente certeza, porque a esquerda está notando que por meios democráticos eles não vão conseguir ficar no poder. E então o futuro vai ser isso aí. Vai ser escravidão do povo para as grandes potências e os dirigentes do partido, né? Então o que é que eu faço? Estou divulgando o vídeo, e peço aos professores existirem, quando acharem um texto socialista, falarem a verdade, que empresários dão emprego, que proprietários de terra dão alimento para a nação, que Estado e comunismo trazem miséria e morte, e que estudem o comunismo, estudem o porquê desses movimentos sociais, o porquê do movimento gay, movimento isso, movimento aquilo. Esses são os idiotas úteis que vão destruir a família, a sociedade judaico-cristã. Teve um autor do comunismo chamado Adorno, que ele achava que tinha que destruir a autoridade, porque a autoridade era quem fazia com que os regimes fascistas existissem. Ele não sabia, lógico, né? Todos eles não sabem, né, que fascismo, nazismo e comunismo são todos irmãos, são todos socialistas, né? Então eu peço para os professores estudarem, né? Porque eles têm uma maneira de operar e já estão operando faz bastante tempo, já está na hora dos professores pegarem e aprenderem o que está acontecendo, não empurrar a cabeça embaixo da areia e achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Estamos num momento gravíssimo no nosso país, e posso garantir para vocês que daqui 5, 10, 15 anos, que seja, não vai ter mais Brasil do jeito que vocês imaginam, não vai ter democracia como vocês imaginam, já não tem mais democracia. As organizações todas elas ocupadas, né? A chamada ocupação de espaços, a cultura totalmente destruída pelo grancismo, né? Outro comunista. Então, o que eu queria deixar claro é que o nosso país, ele não tem mais jeito, certo? Agora é a guerra cultural, apenas que pode
fazer com que nós consigamos não trilhar o mesmo caminho da Venezuela. A Venezuela hoje é considerado o país mais miserável do mundo, né? O Brasil não está longe. Eles conseguiram destruir a nossa alta cultura, a nossa cultura e a nossa resistência. Toda a nossa resistência política, cultural, eles conseguiram destruir. Eles estão dominando o Brasil completamente. Através do tráfico, através da destruição dos jovens. E isso não é uma coisa do fim do mundo, não. Isso é uma coisa proposital e está acontecendo, certo? E como Lenin dizia, utiliza a democracia para destruir a própria democracia, que é o que eles estão fazendo, né? Quando eles pegam o Conselho Tutelar e colocam para dominar a família, para substituir a família, eles nada mais estão fazendo que o comunismo. O comunismo é isso, é o Estado dominando tudo, é o Estado entrando na tua casa e falando o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve educar seu filho, como você não deve educar seu filho. E isso é o comunismo, né? O comunismo ele é fascinante de ser estudado, mas não deixa de ser uma coisa absurdamente maldosa, cruel, né? Na União Soviética há registro de casos que o filho que denunciasse os pais recebia um aumento de ração alimentar. E aí os pais eram denunciados e mandados para a Sibéria, com a roupa do corpo, lógico, né? Chegavam lá, morriam de frio, né? E os filhos eram condecorados, tratados como heróis, né? Vocês acham que tem alguma diferença do que está acontecendo no Brasil, o que está correndo para que ocorra isso? Não há nenhuma diferença. Se você pegar e dar uma palmada no teu filho, no dia seguinte o Conselho Tutelar está na tua casa, querendo te prender, querendo pegar e falar, te ameaçar, te ditar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Vocês acham isso correto? Eu não acho correto isso aí. Outra coisa, não se pode ser comunista e ser cristão ao mesmo tempo. É o grande objetivo do comunismo destruir a filosofia judaico-cristã, destruir o cristianismo, destruir a Igreja Católica, destruir a fé religiosa cristã. É o objetivo do comunismo, substituir Cristo por Fidel Castro. E todos os santos, pelos santos da Revolução, como Che Guevara, aquele assassino que matou 2.000 pessoas fuziladas e foi na ONU e falou que fuzilo e fuzilarei quem for contra a Revolução. Está lá o vídeo, quem quiser escutar o que ele falou. Só que ele é tratado como um herói, que é o grande golpe da esquerda. Ela mente, ela usa da dissimulação, da mentira, constantemente. Então, esse vídeo que eu estou fazendo está desmascarando um pouco essa ideologia maldita, mas eu converso com as pessoas, é a mesma coisa que eu estivesse batendo numa parede. Ninguém me ouve. Ao contrário, eu fico sendo mal visto. Pessoas me olham com hostilidade. Falam que eu estou errado, que não tem jeito de resolver nada, ou que é o fim do mundo, ou que é mentira, porque o PT é bom, que não existe comunismo, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo e me sentindo até sozinho, né? Porque não é possível, né?
Então eu peço que, por favor, divulguem o vídeo, deixem comentários, e deem joinha se gostou, não dê joinha se não gostou, peço sugestões, pedidos, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe eu não ter sido mais didático. Foi o que eu pude me expressar. Muito obrigado.